Meu nome é Lúcia Souza, eu sou proprietária do Salão Visio, hoje aqui em Botucatu, há quase 10 anos aqui na cidade, né? Sou nascida no Ceará, mas vivi por 14 anos em Santos e há 10 anos eu tô aqui, né? Com o mesmo negócio que eu comecei no litoral, onde fiquei 14 anos. Além do Vision, que é o salão, nós também temos uma distribuidora de produtos para cabeleireiros, que é eu em parceria com meu marido, Paulo Roberto. A gente montou um centro de distribuição para cabeleireiro, né? Aproveitando que eu já estava no nicho do mercado e é isso que nós fazemos aqui hoje. Minhas habilidades que eu desenvolvi com esse processo depois que eu passei pelo coach, né? Eu melhorei muito em relação a calma e paciência. Eu sempre fui uma pessoa muito afobada e muito elétrica. Então, assim, não que eu tô 100%, mas assim, eu melhorei muito depois do coach nesse sentido. A linguagem bem simples que eu vou usar aqui, eu parecia que eu tinha um pavio muito curto. Tem uma expressão, né, inclusive do Nordeste, que eles falam isso. Eu estourava com muita facilidade. E depois que eu fiz esse processo, que eu apliquei os exercícios, eu senti que eu melhorei bastante em relação a isso. Para mim foi excelente. Eu recomendo, eu falo que todo mundo devia fazer. Devia passar por isso. Que, aliás, eu falo que foi uma das melhores coisas que já inventaram, né? Foi o coach. Eu acho que eu fiquei com mais foco no meu trabalho. Eu determinei mais o que eu queria para minha vida. Coloquei mais o pé no chão. Eu parei de ser ansiosa como eu era. Eu ainda tô no processo de desenvolver. Eu era muito atrapalhada. Assim, começava uma coisa hoje, parava, não dava sequência a muita coisa, entendeu? Tudo bem que o salão sempre foi minha prioridade, mas eu sempre inventava algumas coisas e desistia com facilidade. Com o coach eu aprendi a ter mais foco. Então, assim, eu sei onde eu quero chegar. E a ansiedade, a preocupação melhorou muito em relação ao que eu vivia antes de passar pelo processo. Foi o crescimento pessoal. Eu senti assim, eu sou nascida no Ceará, uma família humilde e, como que eu posso dizer? Todo mundo fala assim, nossa, Lúcia, você é muito pra cima, você é muito alegre, você é muito... E eu acredito que isso deve acontecer com muita gente, isso que eu vou falar aqui. Mas, na realidade, a gente não se sente dessa forma. A gente se sente, às vezes, como se fosse um peixe fora d'água. E esse processo melhorou na minha vida, que eu aprendi me reconhecer mais como pessoa, com potencial e que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, entendeu? Então, assim, eu não vejo mais empecilho naquilo que eu quero. Eu aprendi que quando eu quero, eu consigo. Eu falo que o que mais mudou a minha vida em relação ao coach foi, depois que eu passei por o processo, foi... Hoje eu lembro como se fosse hoje, ela me ensinou uma coisa que eu não esqueço nunca mais, que é contar os anõezinhos, sabe? Dos 7 anões. Porque quando eu procurei a Sandra, que aliás é uma pessoa maravilhosa, né? Que eu indico demais essa menina, porque eu falo que ela foi um anjo na minha vida. Eu falei tudo isso pra ela, falei, Sandra, eu só quero passar por isso pra mudar isso na minha vida. Isso da paciência desse tamanho. Hoje eu ainda sou um pouco impaciente, assim, com algumas coisas quando acontece, né? Que no dia a dia a gente se depara com situações que às vezes tiram a gente do trilho. Mas eu me lembro das coisas que ela falou. Ela falou, quando você estiver assim no momento de estourar com alguma coisa que aconteceu com uma pessoa, você começa a lembrar dos anõezinhos. Então foi uma coisa que marcou, e isso eu vou levar pra minha vida. Eu nunca mais vou esquecer. Transformou. A minha transformação foi essa interna. Eu aprendi a ter mais controle sobre muitas coisas. Isso pra mim já valeria. O foco que eu aprendi, que eu acho que foi assim uma coisa que me transformou. Foco, a determinação, acreditar em mim e saber que eu posso, qualquer coisa que eu quiser. A paciência que eu desenvolvi, liderar, porque aliás eu sou uma líder, eu tenho acho que umas 10 pessoas que trabalham diretamente comigo e eu tenho que liderar essa galera e pra mim foi bacana. Eu sei que deve ter alguém que não gosta e tal, mas enfim, eu tô conseguindo levar as coisas da maneira que sofria. Não que eu nunca fiz, eu sempre fiz, mas eu fiz daquela forma, entendeu? Então hoje eu já penso mais. E outra coisa também que eu acho que mudou bastante é que eu acho que eu era meio egoísta
Entendeu? Então, assim, eu não pensava muito na pessoa, nas pessoas que estavam comigo. Hoje, não que eu sofra, né? Mas eu sinto pelas outras pessoas quando estão passando por dificuldade. Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que era uma coisa que deveria ser numa escola. Como todo mundo, da mesma forma como eu falo de economia, que as pessoas elas vão para a faculdade, estudam, aprendem um monte de coisa, pouquíssimo aprendem sobre economizar, como gastar o seu dinheiro. Então eu falo da mesma forma. Você estuda um monte de coisa e você não se conhece. Resumindo, é isso aí. É não se conhecer. A gente não se conhece. A gente pensa que se conhece. Estava conversando com as meninas ali fora e isso é uma realidade. E é em vários setores que a gente não nos conhece. E isso, pra mim, foi divisor de água na minha vida. Isso é maravilhoso, é o que eu tô te falando. Que a gente perde o medo e fica com mais segurança de enfrentar as dificuldades que vêm pela frente. Porque as dificuldades tem todos os dias, né? Todo dia a gente se depara com uma coisa nova, com um problema novo. Mas assim, eu falo que, depois do coach que eu fiz, a ansiedade. Tem a época que sente até dor no estômago, né? De tanta ansiedade. Às vezes a gente não sabe nem de onde vem isso. E isso pra mim foi muito bom. Fazer. Acabou. Passou isso aí. Então, eu vejo dessa forma. Eu faria, sim. Aliás, eu quero dar continuidade. Que, aliás, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode parar. Isso aí a gente tem que levar pra nossa vida como médico, entendeu? Tem que estar sempre atualizando, se reencontrando. Tava falando com as meninas que fazem isso aí, que isso deveria ser, nem que fosse mensal. Uma coisa mensal, uma conversa pra gente voltar, porque a gente vai esquecendo também das coisas, né? Uma das coisas foi conhecer a Sandra. Assim, ela já me conhecia também, já era cliente do salão e me deu segurança. Mesmo que você não conheça, deve ser até mais fácil, né? De você se abrir. É como se fosse um psicólogo. Eu ficaria sem graça de passar por um psicólogo que fosse meu amigo. Mas ela não, pra mim foi super natural e tranquilo. E ela tava bem no começo quando eu comecei a fazer, então eu imagino que ela deve estar muito melhor, que eu acho que eu vou até fazer de novo com ela de novo. Uma das diferenças da Sandra, que eu acho assim, não conheço muitos coaches, tá? Só conheço ela e conheço uma outra que é de moda, que inclusive é maravilhosa, mas não faz o trabalho que a Sandra faz. Mas assim, primeiro porque ela é uma menina doce. Ela é doce, ela é uma menina de Deus, assim, você olha pra ela e você sente a essência, porque eu acredito que não só pra mim, mas pra todo mundo tem que ter esse negócio de afinidade com a pessoa, de sentir a segurança e a confiança. Então, e ela passa isso pra você, né? E a Sandra, desde que eu conheço ela, que eu nunca vi essa menina diferente. Ela é aquele doce, aquela pessoa adorável, tá sempre do mesmo jeito. Então, eu recomendo muito ela por causa disso. Eu diria que não percam tempo. Comprem e façam a diferença, porque é fazer a diferença quem passa por esse processo de verdade. Eu mudei, assim, não só como pessoa, como eu mudei a minha empresa. Mudei tudo, assim. Antes de fazer, era menos funcionário, por causa dessa situação que eu acho que eu era um pouco insegura, explosiva e estourava com facilidade, os funcionários vinham mais embora. Abriu meu campo, abriu minha mente, os negócios expandiram, então foi só crescimento. Eu acho que eu não perderia a oportunidade de fazer, não. Todo mundo percebeu. Uns chegaram depois, né, como eu falei, que alguns saíram antes, mas as pessoas percebem muito. Meu marido percebeu, minhas cunhadas perceberam, muita gente percebeu que mudou alguma coisa. Não sabe o que, mas mudou, a Lúcia mudou. Uns pensam que é a igreja, outros pensam que... Mas eu da igreja sempre fui, entendeu? Então, assim, o coach fez a diferença.